Meu casamento foi de muita briga. E a última briga foi muito triste. Mas eu descobri que meu marido estava me traindo com outra pessoa. Ela se diz da igreja e ele é cristão. Ele quer o divórcio para ficar com ela. Ela, mesmo sabendo que ele é casado, continua com ele e eu estou sofrendo demais. Mas eu estou buscando com Deus sobre a minha vida e também pelo casamento ser restaurado. Porque também não fui uma boa esposa, mas peço para Deus me perdoar pelos meus erros. E isso me tortura todos os dias. Quem mandou esse e-mail aqui, eu vou falar só o primeiro nome, tá? Foi a Érica. Érica, deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. O fato de você não ter sido uma boa esposa, não justifica, né, obviamente, uma traição. É óbvio que o seu comportamento traz uma parcela de culpa, né, mas não é plenamente culpa sua. Então não se sinta culpada por isso. Uma outra situação que eu quero dizer para você é que o adultério ele é um pecado, é uma violação espiritual. E é natural que isso ocorra principalmente em quem tenta vivificar o espírito, mas acaba não conseguindo. Então quando você fala que seu marido é da igreja e essa mulher é da igreja, é um ambiente propício para um adultério. Porque entenda que quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nos posicionamos, mais somos tentados pelo inimigo. Então diante disso você já precisa ter essa concepção. Segunda coisa, o fato da outra mulher, mesmo sabendo que seu marido é casado, insistir em ficar com ele, existem alguns fatores que nós devemos identificar. Primeira questão, a Bíblia nos ensina que a pessoa em adultério ela fica cega. Então, esta mulher e o teu esposo, eles estão seguindo a carne, o desejo da carne, as paixões, sabe? E eles estão cegos, não tem discernimento. Mas é importante que você não desenvolva raiva, ódio por essa outra pessoa, nem pelo seu marido, porque ambos estão em um pecado, sabe? Agora, você quer ver uma coisa interessante? Hoje eu estava fazendo um atendimento mais cedo e aí a pessoa me contou o seguinte, que o marido estava se relacionando com a amante, mas a amante não tinha noção do que estava acontecendo. O marido muitas das vezes mentia para ela, dizendo que não estava mais junto, que estavam separados, que era isso, que era aquilo. E a mulher acreditava. Até o momento em que ela ligou para essa participante aqui do manual, que eu estava prestando atendimento. E aí ela descobriu toda a verdade. Porque o marido falava para ela, sabe? Que o casamento estava ruim, que eles estavam separando, que a mulher já estava com outra pessoa. E de repente descobriu-se que não, sabe? E a outra mulher do outro lado estava sendo enganada. E ela buscando em Deus orientação e tudo, e Deus conduziu a isso. E aí eu sei que no final da conversa, a amante pede perdão à mulher, né? E aí no dia seguinte ela fica sabendo que a amante tentou suicídio, que estava internada, ruim. Tamanha vergonha que ela sentiu do que ela estava fazendo. Ou seja, o pecado do adultério cega as pessoas. Neste caso em especial, o próprio marido estava mentindo em relação à situação dele. E preste atenção, isso é muito comum. É muito comum o caso de homens e mulheres que mentem a respeito da situação, né? Ou seja, que acaba... Como eu posso falar melhor? Que acaba dizendo para a amante, né, que o casamento não tá bom, que o casamento não tá legal, que a mulher já arrumou uma outra pessoa, sabe? Quando na verdade não é nada disso. E a amante muitas das vezes não sabe, não tem essa noção, sabe? Então assim, por isso que eu sempre aconselho que não desenvolva raiva, não desenvolva ódio, não fale mal, não deseje o mal, porque a outra pessoa pode estar enganada, sabe? O seu marido pode estar enganando ela.
ou ela de fato pode estar enganando seu marido. Fato é que, independente de quem está enganando quem deu o primeiro passo para o adultério, fato é que hoje se configura um adultério. Hoje, tanto o seu marido quanto ela precisam de ajuda espiritual, precisa de misericórdia e precisa que caia as vendas dos olhos deles, sabe? Agora, o que eu recomendo a você? Busque a restauração. Quando eu falei para você aqui, para que você entenda que trata-se de um pecado, é porque muitas das vezes nós não conseguimos ver como um pecado. E aí nós levamos muito para o lado pessoal. E não é uma questão pessoal, é um pecado. E que precisa ser resolvido, sabe? Precisa ser resolvido. Agora, família, eu me levanto tantas vezes para defender o primeiro casamento e tantas situações, é porque às vezes nós vemos algumas discussões e parece que nós não conseguimos enxergar toda a extensão dela. Presta atenção. Quando eu defendo a santidade de um matrimônio, quer seja com ou sem registro civil, quer seja se houve um adultério ou não houve um adultério, quando nós fundamentamos na Bíblia que casamento não se dissolve a não ser por morte, é para tentar evitar que este mal se prolifere. Porque se porventura, e é bem provável que essa igreja em que este homem e essa mulher frequentam, é bem provável que nessa igreja seja lícito um segundo casamento. Caso ao contrário, eles iriam fugir da possibilidade de um adultério. O marido não ia considerar se separar da mulher para ficar com a outra. Sabe? Se faz isso, é porque querendo ou não existe uma aceitação. Quer seja sob doutrinas de que, olha, talvez não foi Deus que uniu. Olha, se não tem amor, então significa que Deus não está lá. Olha, se não tem registro, então significa que o casamento não é válido diante de Deus. Olha, se houve adultério, então agora você pode se separar. Olha, se... Então criam tantas situações que acaba se tornando um ambiente mais propício ao adultério, sabe? E é por isso que eu defendo de uma maneira tão incisiva o fato do quanto o casamento é sagrado para Deus. E deveria ser para nós também. Mas, Érica, encerrando o seu atendimento, busque restauração. Busque restauração. Aqui no canal nós temos muitos vídeos que vão te ajudar. Inclusive ontem nós tivemos a postagem de um aqui no canal falando como começar a restauração. Quais os primeiros passos. Assista esse vídeo, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Vai te dar um bom norte de para que lado você vai. Busque entender melhor qual foi as brechas que foram abertas, sabe? Às vezes você fala assim que os dois eram da mesma igreja, mas será que seu marido ia sozinho para a igreja? Será que seu marido tinha ministérios na igreja que ele ficava a sós com essa mulher? Como é que abriu essa porta, sabe? Então assim, avalie, ore, busque a restauração, não desista, entenda que isso é um pecado e pecado foi feito para ser perdoado,